No vídeo anterior, a gente falou sobre o hook useState. Hoje, a gente tem um código aqui para entender como funciona o useEffect, tá? Mas vamos utilizar também o useState. E para a gente entender mais sobre o hook useEffect, a gente primeiro precisa pensar da seguinte forma, igual a gente fez lá com o useState. Em que momento a gente usa um hook? Porque a própria documentação do React informa em quais momentos é ideal a utilização de determinado hook. Então, às vezes, se você está utilizando um hook para fazer uma coisa e, na verdade, não deveria utilizar, na visão do React, isso é uma má prática. Tá? Então, vamos lá. O useEffect ele é um hook quando a gente precisa digamos assim, buscar uma informação em uma API, por exemplo, que é o nosso caso aqui, eu estou buscando uma informação, e aí a gente precisa dessas informações no nosso componente assim que o componente for renderizado. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Tem um componente bem simples também. Esse componente ele tem um botão de increment. Sempre que eu clico no botão increment, eu chamo uma Arrow Function. Essa Arrow Function ela altera o state, o count, tá? E pega o valor atual do count, que a gente entendeu como funciona o useState no vídeo anterior. Por isso que é bacana a gente entender um hook de cada vez e sempre dos mais utilizados para os mais complexos e menos utilizados. Então, aqui eu tenho um count, um set count, e ele inicia com 0, tá aqui na tela 0. E sempre que eu clicar no botão increment, eu pego o valor do count, ele no caso ele começa com 0, então 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, e funciona dessa forma, é assim que a gente altera o count. Beleza, como que a gente faz isso? Vamos ver isso na prática. Cliquei uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente está exibindo o count. Tá? Até aí tudo bem. Por que é interessante a gente ter esse comportamento para entender também o useEffect? Né? Pensando que o useEffect é para a gente carregar uma informação externa. No nosso caso aqui a gente está utilizando a Poke API. Eu tenho aqui, eu estou importando o useEffect do React, tá? E a forma que ele é utilizado é da seguinte forma: eu chamo o useEffect, ele espera receber aqui um setup, no caso uma função, tá? E uma array de dependências, são as dependencies. E como que ele vai agir aqui? Aqui dentro, a gente chama, a gente executa o que a gente precisa fazer assim que o componente é renderizado. Então, no nosso caso, uma vez que o componente for renderizado, a gente precisa buscar as informações lá na API. Então, vamos chamar aqui a função getData, aqui, que é exatamente essa função. Tá? Essa função aqui, ela vai lá no endpoint, na API, busca as informações e dá um console log nessa informação, no data aqui, que é retornado do endpoint. Beleza, agora vamos ver isso funcionando aqui na prática. Opa, perfeito. Então, o que aconteceu aqui? O componente foi renderizado, a gente chamou aqui a função, né? A função foi lá na API, Poke API, buscou as informações e está exibindo aqui no console log. Até aí, tudo bem. O que é importante a gente entender sobre o useEffect? Sempre que a gente passa um state aqui no array de dependências, essa função ela vai ser executada sempre que esse valor for alterado. Nesse caso, por isso eu coloquei aqui um count, um state aqui com count, para a gente ver isso funcionando na prática. Então, vou te dar 5 segundos para você entender o que vai acontecer se eu clicar aqui. Se eu clicar no botão. Imaginou o que vai acontecer? Exatamente. Como eu disse que sempre que o state aqui passado nas dependencies for alterado e a gente executa essa função, então, uma vez que o count for alterado, a gente vem aqui e executa essa função. Então vamos ver isso aqui funcionando na prática. Cliquei uma vez, pum, chamou aqui a função bateu na API e deu um console log aqui no data, que foi o retorno da API. Mais uma vez, pum, pum. Legal. Agora, se a gente remover aqui um cache, o que acontece? Vamos só remover esses logs aqui da tela. Beleza, o que aconteceu aqui? O componente foi renderizado, o app aqui foi renderizado, a gente chamou lá o getData uma vez,
Aí você deve estar se perguntando, mas por que tem dois console logs? Isso é um comportamento do React, mas isso só acontece no ambiente de desenvolvimento. É chamado mode strict, tá? Para a gente debugar melhor uma aplicação React, ele tem esse comportamento. Mas em produção ele não vai renderizar duas vezes, tá? É apenas isso. Beleza. Então, se eu altero aqui o increment, nada acontece aqui com relação à chamada da função. Então ele não buscou de novo os dados. E é esse comportamento que a gente precisa. Uma coisa importante, a gente precisa entender sobre o use effect. Se a gente tira a função daqui e fala, pô, eu não preciso do use effect, posso chamar ela aqui diretamente fora do use effect. Vai funcionar? Vai funcionar perfeitamente, chamou uma vez. Só que esse aqui ele vai retornar um efeito, tá? A gente chama de side effect, um efeito colateral, que é sempre que o componente for alterado, sempre que alguma informação aqui do estado do componente for alterado, essa função vai ser chamada. Então imagina que a cada digitação de um input, a gente está batendo na API. Então isso vai criar uma certa um problema de performance. Então vamos lá, vamos ver isso na prática. Por isso que a gente colocou aqui o set count. Então cliquei aqui, boom, boom, aquele mesmo comportamento que a gente colocou aqui com uma rede de dependência, quando a gente colocou um count aqui. Então, sempre que o count for alterado, a gente está chamando. Só que isso, às vezes, a gente não quer. A gente não quer esse comportamento. Por isso que a gente tem o use effect justamente para resolver esse problema. Legal. Então, já que a gente entendeu isso, vamos levar em consideração, vamos considerar alguns pontos importantes sobre o use effect. Se eu uso o use effect sem uma rede de dependências, o que acontece? Vamos ver? Dá um refresh aqui. Não estou passando a rede de dependência, não estou passando o count aqui, então eu espero que né, uma pessoa que utiliza dessa forma, ela pensa da seguinte forma: eu vou carregar as informações da API apenas uma vez, não quero que ele busque de novo. Só que não é isso que acontece. O componente é renderizado, a gente chama uma vez, e aí, sempre que eu altero o estado, eu estou chamando novamente lá a API. Por que isso acontece? Porque a gente está utilizando o use effect, mas não está passando nenhuma regra para ele, nenhuma dependência. Então o comportamento dele é o mesmo que a gente chamar a função aqui de forma externa. Então, para a gente utilizar o use effect de forma correta, a gente passa aqui uma rede de dependência. Se a gente quer que ele carregue, uma vez que o componente for renderizado na tela, a gente passa a rede de dependência vazio.